Olá, pega lá seu café e vamos conversar. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre bullying. Eu sei que não é um assunto fácil de falar, mas eu queria falar como o outro lado da história. Geralmente a gente vê os valentões, as pessoas que estão acostumadas, né, mas na escola eu tinha que bater porque se eu não batesse, em casa eu apanhava. Então a gente vê que esse negócio já vem de casa, sabe? É enraizado de casa. Então, na escola, como eu sempre fui diferente, tem essa pinta na ponta do nariz. Eu era chamada de bruxa, eu era chamada de menina estranha e afins, né? Vocês imaginam as atrocidades. Mas a gente não para pra pensar o que que aquela criança. Gente, tudo bem, a gente tá falando aqui de crianças, né? Mas é por isso mesmo que é importante ensinar para os nossos filhos que a gente não pode ficar xingando, debochando ou rindo de diferenças de outras pessoas, porque a gente não sabe como aquela pessoa tá. Eu era uma criança que já estava passando por tanta coisa dentro de casa, e chegava em casa, e chegava na escola, e ainda tinha que passar pelo bullying, tinha que sobreviver às pessoas que ficavam ali em cima de mim. Qualquer coisa que você faz diferente era apontado. Então você tenta parecer invisível. E isso me transformou de um jeito que eu fui ficando cada vez mais tímida, cada vez com mais medo de pessoas ao meu redor. Eu ficava com medo de confiar. Eu queria ser invisível, sabe? Sentar num canto e ficar invisível sem ninguém me ver. Então isso afetou a minha vida de uma forma bizarra. E afeta até hoje porque ainda tem coisas que eu tenho que lidar, porque eram coisas que aconteciam comigo nessa época da escola. E eu fico pensando até como que vai ser essa fase do meu filho, sabe? Quando ele estiver na escola. Eu não sei se vocês têm filhos, né? Mas se você já passou pela escola, você já deve ter passado por isso. E se você não passou, provavelmente você era uma das pessoas que faziam isso com as outras crianças. Então, o bullying é um problema muito grave, gente. Isso é muito pesado. É muito difícil de lidar. A criança, quando isso acontece com a criança, ela chega em casa destroçada, ela chega em casa chorando. Muitas vezes ela não fala para os pais o que está acontecendo, porque tem medo de apanhar dos pais também. Então é importante você dar atenção para o seu filho e cuidar dele, acolher ele, sabe? Para ele ter confiança de falar as coisas para você. E se você passou por isso na sua infância, é importante você buscar uma ajuda psicológica para lidar com essas situações, porque isso geram traumas e às vezes a gente não consegue lidar com a vida agora por conta desses traumas da época da escola. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é se cuidem, se acolham, acolham essa criança interior que sofreu, que não foi acolhida quando precisava, mas entendam que o bullying só existe porque as pessoas continuam fazendo ele. Então, não tá na hora da gente começar a pensar numa forma mais ativa para combater isso, alguma coisa que seja mais efetiva, porque eu já perdi amigos pro bullying, gente. E não queiram perder um amigo porque ele sofria na escola, porque isso é muito pesado. E você ter que lidar com isso na época da escola. Então, o que eu tenho para falar para vocês é: tomem cuidado, tá? Com a pessoa que tá do seu lado. Tomem cuidado com a forma que você trata essa pessoa. Eu sei que, né, a gente tá falando aqui de uma época que já foi, de crianças também, que não tem muita noção das coisas. Mas é por isso que é importante nós, pais, conversar com as crianças sobre o bullying, explicar as atrocidades que isso pode causar, sabe? Isso traz traumas pra vida inteira. Eu hoje, até hoje adulta, ainda sofro com as coisas que eu escutava na escola, com as coisas que eu sofria na escola. Então, é muito importante você saber o que está acontecendo com o seu filho, e se ele estiver passando por isso, é importante você tomar uma atitude, porque o bullying, ele acaba com a vida da pessoa de verdade. Ela começa a duvidar se ela é suficiente, sabe? Porque todas as características dela, tudo que ela é motivo de piada, é motivo de deboche, e às vezes ela até apanha por isso. Então é muito importante você estar ao lado dessa criança e apoiar, e ser o adulto que não foram pra você. Uma coisa também que eu percebia muito na época da escola, gente, que eu quero deixar isso bem claro, é que se você tá numa rodinha, que alguém faz alguma coisa que é parecido com bullying, e você não faz nada, você tá concordando com aquilo. Então, se você vê alguém sofrendo bullying, ajude essa pessoa. Salve essa pessoa. Porque ela tá precisando de ajuda, tá? É só uma criança. Então, mas isso é coisa de criança, é coisa de escola, eles vão aprender. Gente, eles não aprendem, eles não têm cabeça pra aprender o que eles são bons, que eles são merecedores, que eles conseguem conquistar as coisas mesmo sendo diferentes. Eles são crianças. Então, quanto mais eles sofrem na escola, mais isso acaba com a autoestima, mais isso acaba com o emocional, mais isso acaba com... Por isso que eu falei que acaba com a vida. Porque você começa a parar de ver sentido no que você faz, em quem você é, sabe? Isso faz você questionar quem você é.
Então, mexe com muita coisa, é muita coisa mesmo envolvida. Então, se você passou por isso, peça ajuda, tá? Porque às vezes a gente não consegue lidar com as coisas e tá tudo bem, porque nem tudo são flores, né? Então, eu fui sempre do tipo de pessoa que sofria por conta dessa pintinha na ponta do nariz. Me chamavam de bruxa, hoje eu amo, mas na época era um problema pra mim, porque bruxas eram vistas como algo ruim. Então, falavam que não podiam chegar perto de mim porque eu era uma bruxa. Isso, de certa forma, até me ajudou nesse processo, porque as pessoas tinham medo de chegar perto de mim. Então, quanto mais isolada eu ficava, pra mim era melhor. Mas isso me fudeu de um jeito, gente, que vocês não têm noção. Então, o meu recado é, mesmo que você já seja um adulto, tome cuidado com a forma que você lida com a outra pessoa, porque você não sabe o inferno que ela teve que passar, que ela teve que atravessar. Você não sabe o que aquela pessoa tá passando. E às vezes uma palavra que você fala ali pra magoar, isso acaba com a vida daquela pessoa e ela se afunda de vez. Uma coisa também que aconteceu comigo, que até hoje eu me arrependo, é essa mesma amiga que né, aconteceu com ela sofria muito na escola e eu ficava quieta. Eu era do tipo tão quieta que eu engolia aquilo seco, doía em mim, eu sentia, eu chorava junto com ela, mas eu não falava nada, porque eu sabia que se eu falasse eu também apanharia. Mas eu fiquei com esse remorso o resto da minha vida, porque eu podia ter defendido ela, eu podia ter, sei lá, feito alguma coisa ali no momento pra ajudar, sabe? E, enfim, nem toda a gente consegue resolver, mas o que eu quero te falar é que o silêncio também mata. Então, se você vê alguém sofrendo, se você vê alguém passando por algo difícil, ajude essa pessoa, porque talvez ela não esteja mais aguentando e ela só precise de uma ajuda, tá?